Amém, Jesus. Levanta o som e diz assim: Ele é maravilhoso. Irmãos, é a campanha Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. E eu quero preparar a igreja de uma maneira bem simples para a gente buscar a unção de Efraim. Efraim é o nome do segundo filho de José. Deus falou assim: José, coloca o nome nesse menino de Efraim, para você nunca esquecer que eu te enriqueci, que eu te prosperei aonde ninguém prospera. Interessante que muitas pessoas têm vontade de ficar rica, né? E o pastor Mário, meu pai na fé, está pregando pelo Brasil afora. E um detalhezinho que ele comenta é porque, por exemplo, tem pessoa que ela quer ficar rica com jogo de azar, né? Ficar rica com pirâmide, né? Por exemplo, houve lá na região dos lagos, Cabo Frio, 80% dos moradores de Cabo Frio perderam tudo que tinha, ou quase tudo, com pirâmide financeira, né? Então, toda proposta, ela vem e você cai nessa para ser destruído, né? Então ele comentou que tem 4 maneiras da pessoa ficar rica. 4 maneiras. Primeiro, ela nascer numa família rica, né? O pai é rico, a mãe é rica, então a criança nasce num berço de ouro, né? Se ele trabalhar ou não, ele vai ter a casa dele, vai ter o carro dele, vai ter viagens garantidas, porque ele nasceu numa família rica. Segundo, uma outra maneira de a pessoa ficar rica: o homem casar com uma mulher rica. Tem muita mulher que ela é rica. O cara não é rico, ele casa com ela, ele vai desfrutar da riqueza dela. Ou então a mulher que é pobre casar com um homem rico. Aí ela também desfruta da riqueza dele. Ele comenta que tem gente que ganha na loteria, né? E ganha 200 milhões aí jogando na loteria. E a última coisa, ele falou assim: a melhor maneira para você ficar rico é você trabalhar, 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 economizar, 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 trabalhar, economizar, trabalhar, economizar. Aí, depois de muitos anos de trabalho e você economizando, você adquire alguns bens. Adquire um carro para você, um carro para sua mulher, uma casa mais bonita, né? E você pode até, dependendo você compra um sítiozinho, compra um apartamento na praia, você tem uma viagem para Israel, né? Você tem uma viagem de vez em quando para outro país. Porém, quando você vai ficando velho, você trabalhou a vida inteira para alcançar aquele status de riqueza, e você vai ser obrigado a entregar tudo que você conquistou para pessoas da família que nunca fizeram nada. Ou alguns fizeram alguma coisa, né? Alguns ajudaram, mas a maioria é obrigada a passar o patrimônio dele para aquele filho que nunca fez nada, aquela filha que nunca fez nada, né? Então, agora preste atenção. Efraim significa Deus me prosperou num lugar onde todo mundo é fracassado, num lugar onde todo mundo é derrotado, num lugar que a tristeza domina, a miséria domina. E Deus falou assim:
eu prosperei você, José, no meio da miséria, no meio do fracasso, no meio da derrota, no meio da fome. Agora, preste atenção. Por que Deus falou isso para José? Porque José, quando estava vivendo no Egito, ele vivia na condição de escravo e prisioneiro. Escravo. Escravo não tem futuro, trabalha pela comida. Escravo não tem sonho, direito de sonhar, direito de pensar um dia eu vou viver numa cama melhor, um dia eu vou comprar um carro, um dia eu vou ter uma casa própria, um dia. Escravo não tem futuro, só trabalha a troca de comida. Porém, José, ele tinha dentro dele a visão e a unção de Efraim. Ele, no meio da miséria, ele pregava vitória no meio da derrota, sucesso no meio do fracasso, alegria no meio da tristeza, saúde no meio da enfermidade. Abre essa boca e dá um grito de glória. Ou seja, o espírito de Efraim estava impregnado na mente e no coração de José. Ele estava cercado, rodeado de miséria, rodeado de fracasso, rodeado de desesperança, mas ele não fixava os olhos dele nas tragédias. Ele dizia assim: no meio da derrota eu vou ser vitorioso, no meio do fracasso eu vou ser bem sucedido, no meio de toda essa tragédia eu vou ser mais do que vencedor. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta aí. Senta aí. Essa semana, o pastor Júlio Caldeira, ele postou no Instagram dele uma coisa que me chamou a atenção. Se você for lá no galpão da empresa dele, você vai ver lá uma multidão de peças de trator. Aí chegou alguém lá e falou assim: que lixaiada é essa? Ele falou assim: quando você vê lixo, eu vejo dinheiro em cada peça dessa. Então, a pessoa que não tem a unção de Efraim, ele consegue enxergar problema em cada negócio, em cada detalhe. Ele só enxerga dor, doença, miséria, tristeza, fracasso. Ele não consegue enxergar que Deus, no meio da miséria, pode mudar a vida dele. Então Efraim, Deus falou assim: José, põe o nome do seu segundo filho de Efraim, para você nunca esquecer que eu te prosperei no meio da miséria, no meio da fome, no meio do fracasso, no meio da derrota. Dá um grito de glória. Então, olha bem, senta aí. Agora, como que nós vamos compreender a visão de quem tem a unção e a visão de Efraim? Quando você lê lá Ezequiel 37. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Deus, ele pega Ezequiel e leva ele para um vale cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor dos ossos secos. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Deus me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O que Deus falou assim? Ei, você acredita que eu tenho poder de colocar a vida no meio da morte? Vocês acreditam que eu tenho poder de pegar esses ossos secos
e injetar nele carne, nervos, pele, e injetar neles o meu espírito, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que coisa extraordinária, volta lá, ouvi a palavra do Senhor. Que coisa extraordinária. Deus está dizendo assim: eu te coloquei no meio da morte, no meio da miséria, no meio onde não tem vida, no meio onde só a morte, o fracasso e a miséria prevalece. Eu te coloquei ali para você ser profeta, para você ser Efraim, para você ser profeta no meio da miséria, ser profeta no meio da derrota, ser profeta no meio do fracasso, ser profeta no meio da destruição. Então olha bem, senta a igreja. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído no vale dos ossos secos, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ah, Jesus, profetizei, diga profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e aqueles ossos secos de pé, se formou um grande exército de vencedores, Dá uma rajada de glória. Senta a igreja. Verso 11. Oh Jesus. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aqui que eu quero te pegar. Deus falou assim: Ezequiel, esse vale dos ossos secos é a minha igreja, é o povo de Israel. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, são os meus filhos, é a minha igreja. Eis que eles dizem diariamente: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. O que Deus estava reclamando? Que cada osso seco daquele que estava morto, sem vida, era o povo de Deus que ele tirou da escravidão do Egito. E Deus falou assim: eles diariamente abrem a boca para dizer: não há esperança, estamos exterminados, estamos acabados, estamos destruídos. E aí Deus falou assim: olha bem, portanto profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Dá uma rajada de glória a Deus à igreja viva. Senta a igreja. Você talvez não pegou o fio da meada, mas vou mastigar para você. A maioria de nós, ninguém aqui nasceu em berço de ouro. A maioria de nós estamos rodeados dentro de um vale de ossos secos.
E eu te pergunto, lá no vale de Ossos Secos, tem duas pessoas que moram lá, o osso seco e o profeta. O osso seco abre a boca diariamente para dizer, não existe esperança, não há futuro para nós, estamos exterminados. Aí Deus falou assim, eu coloquei no meio do vale um profeta, que vai pregar a vida no meio da morte, alegria no meio da tristeza, vitória no meio da derrota, sucesso no meio do fracasso, prosperidade no meio da miséria, saúde no meio da enfermidade. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta a igreja. Então, preste atenção, quem tem a unção de Efraim, ele pode estar no vale de ossos secos, que ele não olha a morte, ele olha a vida. Ele não olha a derrota, ele olha a vitória. Ele não olha o fracasso, ele olha o sucesso. Ele não olha a miséria, ele olha a prosperidade. Pegou aí? Então, você tem que escolher. Ou você é osso seco, que abre a boca diariamente e diz assim, estamos acabados, não existe futuro para a gente, estamos exterminados. Ou então você é colocado na unção de Efraim. Efraim é aquela pessoa que ela consegue, mesmo no vale de ossos secos, gritar, eu vejo vitória no meio dessa derrota, eu vejo alegria no meio dessa tristeza, eu vejo sucesso no meio do fracasso, eu vejo prosperidade no meio dessa miséria. Abre essa boca e dá um grito de glória. Compreenderam? Então, quem tem a unção de Efraim, não importa onde ele está, porque ele consegue, no meio de toda essa tragédia, ele só abre a boca, porque ele é profeta, ele não é osso seco. 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 Abre essa boca e dá um grito de glória. Irmãos, há mais ou menos 45 anos atrás, eu comprei um pedacinho de terra, que naquela época custou 4.700 cruzeiros. A minha irmã, eu chamo ela de Zoca, né? Ela me deu o carro dela que valia R$2.000. Eu dei de entrada 2.000 cruzeiros e 2.700 eu paguei a prestação. É um lugar podre, sujo, cheio de cobra. Tinha um barracão lá, todo podre. E eu fui levar o meu pastor lá, pastor Mário. Ele falou assim, Jerônimo, esse sítiozinho seu é tão grande, se você comprar um cavalo, o rabo do cavalo vai ficar no terreno do vizinho. Aí eu falei para ele assim, pastor Mário, pega um pedaço de pau, porque daqui até lá embaixo pode ter cobra. Aí ele pegou um pedaço, um porrete, o Deus Zero pegou outro porrete, eu peguei um porrete e sempre olhando para o chão, né? Cheio de carrapato, cheio de carrapicho, né? Aquela miséria. E eu, olhando para aquela miséria toda, eu pensei, eu posso ser osso seco, ou então posso ser profeta nesse lugar. Aí eu chamei o irmão da igreja e pedi para ele pegar uma pedra de granito, desse tamanho assim, ó. Está até lá em casa. E escrever lá assim, Sítio Jeová Jiré. Eu falei assim, eu vou colocar o nome dele no meio da miséria. No meio de um... Eu coloquei ali tinha um padrão de luz. Eu mandei chumbar aquela pedra no padrão de luz. E todo mundo achava que o meu pai chamava Jeová Jiré. Meu pai, alguém vai assim, sou Jeová Jiré, está aí. Meu pai falou assim, não, está o filho dele. Então eu falei assim, eu vou colocar o nome dele na miséria.
peguei essa pulseira aqui, eu ganhei do pastor Almir lá do Piauí. Mas a outra está lá comigo, eu andei com ela 45 anos. Escrevi, né, eu vou colocar no braço de um homem que está na miséria, vou colocar o nome dele, eu quero ver o que vai acontecer. Então, o que aconteceu? Até falei para a Nina, essa semana, eu falei, Nina, quando a gente tiver um tempinho, nós vamos lá em Guarapari. Ela falou, para quê? Eu falei assim, porque quando eu tinha 17 anos, eu fui numa excursão da Móveis Cimo, de ônibus, e a minha mãe fez uma marmita para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida no meio do caminho, e nós ficamos lá numa pensão, que no meu quarto tinha 12 homens, o banheiro era uma privada do lado de fora, eu não levei chinelo, nunca ouvi falar em protetor solar, nunca ouvi falar nisso, e eu pisando naquela lugar quente, aquela areia quente, eu fiquei igual pimentão vermelho, aquele negócio todo, e eu ali, para atravessar a rua, aí passou um cara com uma loura num conversível. Eu olhei assim, e ela rindo, ele rindo, que coisa, hein? Olhei para cima, uma cobertura, pessoal lá todo mundo rindo, e eu naquela miséria, eu falei assim, Deus, essa realidade está tão longe de mim, tão distante da minha realidade, agora eu quero ir voltar no mesmo lugar. Com uma loura de conversível, vou arrebentar, eu vou dizer, toma essa, Satanás, toma essa, Satanás, oh, aleluia, aleluia, fica de pé e dá um grito de glória, senta aí, igreja, eu vou repetir para você ser cheio do Espírito Santo. Quem tem a unção de Efraim, não importa onde ele está, ele consegue profetizar vida no meio da morte, alegria no meio da tristeza, vitória no meio do fracasso, sucesso no meio da derrota, prosperidade no meio da miséria. Oh, aleluia, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Feche os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai, eu estou diante de homens e mulheres que enfrentam dificuldades, enfrentam provações, lutas terríveis, mas dentro de cada um deles, ó Pai, injeta a visão e o espírito de Efraim. Efraim é aquele homem, aquela mulher, é aquela visão, aquela unção que faz eu ver vitória no meio da derrota, alegria no meio da tristeza, vitória, sucesso no meio do fracasso, prosperidade no meio da miséria. Meu Deus e meu eterno Pai, eu abençoo cada um irmão, cada irmã, para que ele possa, meu Pai, agir como José agiu no Egito, e que ele possa amanhã dizer que Deus, ele me prosperou, me fez mais do que vencedor, num ambiente que ninguém prospera, num ambiente que ninguém vive, que ninguém vence. Eu abençoo os seus filhos, ó Pai, com a bênção de Efraim, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Diga para o Senhor assim, meu nome é Efraim. Repete pelo ouvir, vamos lá. Repete pelo ouvir, vamos lá. Diga para o Senhor assim, eu vou arrebentar, meu irmão. E diga para o seu irmão assim, eu vou voltar lá naquele lugar, viu? Vou voltar lá. Vou voltar lá em nome de Jesus. E vou voltar por cima. Vou voltar por cima, dá um grito de glória. Amém?